No Sim Notícias de hoje, eu recebo o ex-governador, ex-senador e deputado Renato Casagrande, atualmente presidente da Fundação Mangabeira, né, João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que está em Linhares para uma palestra na Câmara de Vereadores para falar sobre a conjuntura nacional e sobre desenvolvimento regional. Tudo bem, governador? Seja bem-vindo. Tudo bem, alegria estar com vocês aqui, Cláudio, com todos que estão nos acompanhando. Esse turbilhão político que a gente está vivendo aí agora, né, todo esse movimento que a gente tem acompanhado, faz parte da sua palestra, eu imagino. O senhor vai falar de conjuntura nacional, né? E o senhor acredita que a gente está próximo de reverter essa situação? O que a gente pode esperar aí diante de tudo isso que a gente está vivendo? Está muito difícil fazer qualquer previsão, porque a cada dia uma notícia nova, né? Assim, mas o que eu avalio? Assim, avalio que nós vamos fechar um ciclo agora na eleição de 2018. Essa eleição nós vamos ter já lideranças novas que surgiram no país nesses últimos anos, mais recentemente, e vamos ter ainda a participação de lideranças mais antigas, já mais experimentadas na vida pública. Então fecharemos um ciclo que começou com a redemocratização do Brasil em janeiro de 1985, né, com a eleição indireta de Tancredo. De lá para cá, nós tivemos assim alguns avanços. Eu posso dizer que a gente avançou muito na democracia, porque a gente não tinha um processo democrático, nós não tínhamos instituições fortes, hoje nós temos. Avançamos com a Constituição de 88, né, com a aprovação da Constituição Cidadã. Ulisses Guimarães liderou a aprovação dessa Constituição. Avançamos com relação ao Sistema Único de Saúde. Apesar de toda a precariedade, o sistema de hoje é melhor do que o sistema do passado. Funciona melhor. Avançamos com relação à educação. Hoje a educação no ensino fundamental está universalizado praticamente no Brasil. Avançamos com seguro-desemprego, com aposentadoria rural. Avançamos em alguns pontos, mas não avançamos em outros, importantíssimos pontos e reformas que a gente já tinha que ter feito há muito tempo. E é por isso que o Brasil não engrenou um projeto nacional de desenvolvimento. Por exemplo, nós não avançamos na reforma federativa, para dar aos municípios mais autonomia. Essa nós não avançamos na reforma de recursos. Distribuição de recursos, hoje tudo concentrado na mão da União. Federativo, o Pacto Federativo. Não avançamos, por exemplo, na reforma política. Você tem hoje 35 partidos, com mais um monte de partidos querendo ser criado. Né? Uma legislação que induziu e que levou a uma relação promíscua entre recurso de campanha e corrupção, em muitos casos. O senhor acha que essa quantidade grande de partidos, isso ajuda a complicar ainda mais, por exemplo, uma situação que nós estamos vivendo agora? Ajuda a complicar. Essa quantidade ajuda a complicar porque partidos, você pulveriza as lideranças, né? Então você imaginar que no Congresso Nacional, ou melhor, na Câmara dos Deputados você tem 28 partidos representados, então uma reunião de líderes é o presidente da Câmara, mais a mesa diretora da Câmara, mais pelo menos 28 líderes, viram uma Assembleia Geral. Para negociar com E aí os gente. partidos não se consolidam, porque alguém é eleito por um partido hoje, mas na próxima eleição já quer ser eleito por um outro partido, porque é mais fácil eleger por um partido que não tenha vereador, não tenha deputado. Né? Então, essa pulverização partidária, essa pulverização de lideranças, né? E por nós, que eu falo o Brasil, através do Congresso Nacional, não ter feito uma reforma política que pudesse ter uma cláusula de barreira para funcionamento partidário, ter definido o financiamento público de campanha, que é o que a gente sempre defendeu. Isso levou a essas crises que se repetiram nos últimos anos. Se você imaginar que lá atrás, né, os anões do orçamento foi uma grande crise. Depois veio o Petrolão, uma grande crise muito maior que os anões do orçamento. Depois o mensalão, depois do Petrolão. Então, a cada período, por a gente não ter uma legislação transparente de organização partidária e eleitoral, isso leva a essas crises que a gente está vivendo. Eu quis começar falando sobre esse assunto porque o senador, ex-governador Renato Casagrande, atualmente preside o Instituto Mangabeira, né, e percorre o Brasil, está rodando o Brasil. Como é que o senhor tem sentido e como é que a população tem assimilado essas informações, que a cada dia é um capítulo diferente, governador? A população está muito sem esperança. Algumas já desligam a televisão quando vai passar a notícia da crise, outras muito revoltadas. Então, assim, há um risco muito grande
de sentimento que a população está tendo com relação à atividade política. Uma desesperança total. Uma desesperança total. Eu tenho falado pelo Brasil afora e, de fato, a Fundação João Mangabeira, que é a fundação que eu presido, que cuida de formação política, de formulação de políticas públicas, vinculado ao Partido Socialista Brasileiro, mas o nosso trabalho é aberto para todos da sociedade que tem interesse em política. Eu tenho defendido assim que é muito importante que a gente possa passar a limpo tudo no país, mas é muito importante que a gente possa também ter clareza que não é negando a política e nem criminalizando todos os políticos que nós vamos encontrar uma saída. A saída boa é a saída da boa política, da transparência, da ética, da tolerância, da paciência, da humildade, do diálogo, da eficiência, de produzir resultado. Acabou, hoje em dia, aquele governante, aquele detentor de mandato que achava que mandava em tudo, uma ordem de cima que ia ser seguido para baixo. Não, hoje a governança é horizontal, todo mundo quer ser considerado, quer ser ouvido, né? Vocês aqui na televisão têm que estar constantemente em sintonia com quem está acompanhando os programas de vocês aqui na televisão. Então todo mundo quer ser considerado. Então assim, é hora da boa política e da nova política, é isso que eu tenho pregado pelo país afora. Perfeito. O senhor veio falar aqui para os convidados aqui na Câmara de Linhares sobre, repito, conjuntura nacional e desenvolvimento regional. Linhares e região vinham assim numa crescente, né, economicamente. O senhor era governador na época. Linhares experimentava um progresso nunca visto antes e, de repente, o freio de mão parece que foi puxado, não só para Linhares, como para todo mundo, né? É verdade. É verdade. Que expectativa a gente pode ter nos próximos anos? Eu acho que Linhares sentiu mais do que outros municípios, porque Linhares sempre teve uma arrecadação maior, uma receita maior, né? E, consequentemente, quando você tem uma receita maior, você implanta mais serviços, né? De educação, de saúde, de infraestrutura. E quando você tem uma queda muito profunda de receita, né? E um desequilíbrio, isso leva a um sentimento e uma decepção maior. Então, a população de Linhares está sentindo isso. E eu acho que a saída é uma saída que tem que resolver a política para que a economia possa voltar a crescer. Graças a Deus, né, que o Espírito Santo é um estado que está com as contas em dia. Em 2014, quando nós saímos do governo, nós deixamos o estado com todos os pagamentos em dia, com dinheiro em caixa. Isso ajudou muito a passar o período que eu passei de crise lá em 2011 até 2014, vocês se lembram? Lá o senhor já sentia que a gente ia enfrentar um período já sentia, difícil? Porque a gente tinha problema, tivemos problema de royalties de petróleo, de Fundap, tivemos aquela chuva de 2013 que exigiu um investimento forte. Muito prejuízo. Aquele Linhares sofreu muito com a chuva de 2013, vocês acompanharam, sofreram, aqui a população sofreu muito, as pessoas mais pobres em especial. Rio Bananal, mas os proprietários de terra também, Rio Bananal sofreu muito. Tive Itaguaçu essa semana, assim, um município que sofreu muito também. Então, assim, toda essa dificuldade, ela foi enfrentada com mais facilidade porque nós governamos com muita responsabilidade. Então, assim, o Estado do Espírito Santo hoje passa melhor por essa crise. É só ver o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está desorganizado porque vem sendo desorganizado. Se nós tivéssemos deixado um Estado desorganizado, o Espírito Santo estaria igual ao Rio de Janeiro. Né, com salários atrasados, com obras paralisadas por falta de recursos, mas aqui não, aqui tem obra paralisada, não é por falta de recursos, é por outra estratégia política. Então, assim, nós estamos assim, muito atentos à crise que a gente está vivenciando, mas sabendo que a gente tem que praticar essa nova e boa política. O senhor, quando disputou aquela... Vamos falar agora de política partidária. E fizemos, na época, assim, dos 4 anos de governo, investimentos históricos aqui em Linhares, na região, assim, em rodovia, como essa rodovia para Pontal de Ipiranga que nós fizemos, calçamento de ruas, investimento na área de esporte, investimento na área de educação, investimentos importantes para que puderam ajudar aqui o município de Linhares, né, a se desenvolver numa hora de crise. Na hora de crise, quando o governo tem chance, ao invés de recuar, pisar no freio, o governo pode ir com cautela fazendo investimentos, porque o investimento público ajuda também a aquecer a economia da iniciativa privada. Sem dúvida. Em cima do que o senhor está falando, eu queria te perguntar o seguinte: em relação àquela eleição disputada com o atual governador Paulo Artung, eu imagino que o senhor tinha um projeto de segundo mandato, obviamente, né? Tinha pretensões de, nos 4 anos seguintes,
terminar muita coisa que começou e tudo mais, né? É desejo do senhor retomar esse projeto que o senhor tinha lá em 2014, agora em 2018 para 2019? O meu desejo é que eu ajude a consolidar aquilo que eu planejei. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? 2 exemplos na área de rodovia e um exemplo na área de saúde, tá certo? Eu tinha desejo de fazer essa ligação do Guache até lá em Vila Valério, tá certo? Uma rodovia importante para essa região. Ali para São Gabriel e tudo mais. Ela liga essa região aqui diretamente com aquela região noroeste do estado do Espírito Santo. E economizar um bom tempo. Então, assim, eu fiz o projeto, contratei a obra, né? Ficou parado. Eu tenho desejo, né, de fazer uma ligação de Uruçuquara até São Mateus, tá certo? E fazendo aquela ligação ali para a gente incentivar o turismo nessa região. Exato. Fizemos até Pontal, queríamos depois dar sequência àquele trabalho. Eu tinha desejo de colocar para funcionar o Centro de Especialidades Médicas, tá certo? Na área de saúde, aqui para Linhares. Então, é meu desejo que num governo que eu tenha influência nele, tá certo? Independente da posição que eu ocupe, eu trabalhe para consolidar, né, os projetos que eu executei em parte, que ficou parte para ser executado, tá certo? Então, no atual governo eu não tenho influência, porque o governo tomou a decisão, além de disputou comigo, né, o que não estava acordado, mas todo mundo tem o direito de disputou comigo. Eu não continuei no governo, o atual governo ganhou a eleição e não deu sequência a esses projetos. Eu acho que isso é um equívoco da administração pública, porque fica muito mais caro quando você paralisa uma obra para depois retomar essa obra. Então, é bom que a gente tenha continuidade, independente de quem quer que esteja no governo ou nos governos, tem que ter continuidade para que a gente não tenha prejuízo, né, para a população. Se a gente buscar um pouquinho, uns anos antes na história, a gente vai lembrar que o senhor foi eleito governador exatamente com o apoio do governador Paulo Artung, né? Que depois viria a disputar com o senhor disputando a reeleição. Ficou alguma mágoa em função disso? O senhor mesmo acabou de dizer que não tinha um acordo para isso, né? Para que ele viesse candidato novamente. Não, o acordo é que ele viesse candidato ao Senado, mas isso não interessa para a população, né? O que interessa para a população é se a pessoa faz um bom governo ou não. O acordo entre nós é que ele viria candidato ao Senado, mas veio candidato ao governo. Ele me apoiou na eleição de 2010, mas eu já tinha apoiado a candidatura dele em 2006 e 2002. Em 2002 ele se elegeu pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo meu partido, inclusive. Mas o rompimento se deu pelo rompimento do acordo, né? E o rompimento se deu porque também nós começamos a fazer o debate das ações públicas. Eu tive que começar a colocar com clareza a forma como eu assumi o governo. Assumi o governo em 2011, um governo equilibrado na área fiscal, mas um governo com muitos problemas na área social. A área de segurança pública nós estávamos muito ruim, né? A área de saúde muito ruim, a área de educação muito ruim. Então, 4 anos se passou e eu fiz bons investimentos nessa área e entreguei em 2014 um governo totalmente equilibrado na área fiscal, né? Com as contas em dia, com dinheiro em caixa e com muitos investimentos na área social, tá certo? Então, isso começou também a ser debatido e é isso que levou a esse afastamento, esse rompimento, porque o meu estilo é um, o estilo dele é outro, então são diferenças. Só para a gente finalizar, eu vou só mudar a pergunta. Como que vem o PSB para as eleições de 2018, aqui no Estado especificamente? Aqui no Estado eu sou membro da direção do partido, mas não estou à frente do Brasil, tá certo? Mas com certeza aqui no Estado o partido vai se preparar para ter candidatura majoritária, para ter uma chapa de deputado estadual, deputado federal, para levar esse trabalho junto com os aliados, né? O PSB quer ser cada vez mais um partido que cimente, que una as relações entre os diversos outros partidos e aliados, para que a gente possa apresentar para a sociedade esse projeto, o projeto da nova política, né? Da boa política, que trabalhe dessa forma, assim, dialogando com transparência, com ética, que a gente faça um governo para todo mundo, não um governo para meia dúzia de empresários, não um governo para poucas pessoas, né? O governo tem que ser para todo mundo, então, e a gente tem que ter capacidade de dialogar. É só ver o que aconteceu em fevereiro na área de segurança pública para ver
como é importante o diálogo, né? Porque teria evitado mortes, teria evitado prejuízo, teria evitado esse arranhão na imagem do Estado do Espírito Santo. Quero agradecer aqui a presença do ex-governador, senador e deputado Renato Casagrande, que é presidente da Fundação João Mangabeira, né, ligado ao PSB, veio a Linhares para conversar, para falar sobre conjuntura nacional e sobre desenvolvimento regional. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a você pela oportunidade, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Bom, você da Grande Vitória que nos acompanha, obrigado pela sua audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sugestões no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Para rever essa entrevista, basta acessar o nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco por telefone, está aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Se Notícias, Linhares se vê aqui.